Desde os tempos mais primórdios, a humanidade é uma espécie concentrada na arte de contar histórias. Contamos histórias sobre heróis, sobre monstros, sobre deuses, e as mais variadas histórias são criadas a partir desse tipo de imaginário dos seres humanos. Muito se tem teorizado na arte da arqueologia sobre qual seria a primeira história que foi contada pela humanidade. Seria sido Gilgamesh ou então as histórias indianas, a história mais antiga da humanidade? A verdade é que as lendas da humanidade são muito mais antigas do que qualquer mitologia que nós conhecemos, talvez muito antes da Era das Cavernas. Essas lendas continuam a nos trazer esperança e lições até mesmo aos dias de hoje, o que levou muitas pessoas a se perguntarem por que não há tantas heroínas do sexo feminino das mitologias, o que só prova um grande desconhecimento dessas pessoas sobre as lendas da humanidade. Afinal de contas, heroínas como Atalanta, Hipólita ou até mesmo Nitocris já contavam com sua participação no imaginário das lendas da humanidade muito antes de Cristo vir à Terra. E conforme os anos foram avançando, o número de mulheres que participam das lendas e da memória popular só continua aumentando cada vez mais. Mulheres como Santa Marta, Joana d'Arc ou até mesmo personagens puramente fictícios como Galadriel não deixam a sua participação por menos na memória popular e nos contos da galeria de heróis, sejam eles fictícios ou tendo sido reais. Riley. Tá aí tudo bem, mas aí me explica uma coisa. Por que de acho tanta gente começou a mudar o gênero de personagens masculinos para mulheres da última década pra cá? E o que isso tem a ver com Fate? Calma, meu caro Walter, tudo será explicado devidamente. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like. Eu sou Emir Riley e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Em 2004 era lançado uma visual novel que ficaria conhecida mundialmente por mudar o gênero não de apenas um, mas de vários personagens não fictícios, mas considerados extremamente reais. Estamos falando de Fate Stay Night. Fate Stay Night é uma obra que foi escrita por Kinoko Nasu e desenhada por Takeuchi e foi publicada pela Type Moon. Essa era uma das muitas obras do Nasu. Ele já havia escrito obras como Karo no Kyoukai e Tsukihime, mas Fate foi o que tornou Nasu realmente famoso e que popularizou a sua escrita e a sua obra mundialmente como nunca antes havia acontecido para ele. Uma coisa importante a se destacar é que ocorreram várias coisas durante o processo de criação de Fate Stay Night. Por exemplo, a ideia original do Nasu era que o protagonista da história fosse uma mulher, uma maga para ser mais exato, e que ela invocaria o rei Arthur. Só que no meio da história, essa menina acabaria cercada por muitos garotos, e o Nasu tinha um certo receio de que, no meio disso, ele acabasse afastando o seu público principal, que já consumia obras como Karo no Kyoukai e Tsukihime, que era o público jovem masculino. Por isso ele inverteu as coisas. Ele tornou o protagonista homem e criou 3 rotas onde ele tinha 3 interesses românticos femininos. Mas não se preocupem, meus caros shounens, se vocês quiserem ver a história original que Nasu tinha preparado para Fate, vocês podem ler a light novel Fate Prototype, que é basicamente a história original que ele tinha preparado para Fate. Quer dizer, não original, né? Na ideia original dele, o Gilgamesh era para ser o protagonista, mas mudou tanto que até a ideia original acabou sendo copiada. Está triste para você, Gilgamesh? E no final acabou assim. Na história final, o rei Arthur era uma mulher que foi invocada por um mago que tinha um belíssimo ideal de se tornar um herói da justiça. No final, ele descobre que o seu ideal não era tão belo assim. E tanto ele quanto o rei Arthur acabam evoluindo. O rei Arthur havia passado a vida inteira fingindo que era um homem. Afinal de contas, nenhum reino da Idade Antiga aceitaria uma mulher como rei. Nitocris riu disso daí. Mas enfim, por causa disso, ela abriu mão de todas aquelas coisas que ela amava, como banho, como bichinhos de pelúcia, todas as coisas que mulheres amam, mas que ela tinha que abrir mão para parecer o mais másculo possível, parecer um homem. Essa era a vida de Arthur e a Pendragon.
E é por isso que eu não gosto daquelas galera que não shippam Shiro e Arthur, porque basicamente essas pessoas pensam mais na Arthur como um boneco que bate em qualquer um do que na evolução da Arthur como personagem. A graça da Rota da Arthur é essa, ela voltando a ser uma garota, voltando a lembrar de como é ser uma garota, porque ela tinha passado a vida inteira fingindo ser um homem e abrindo mão de tudo aquilo que ela queria, e havia ficado no final até mesmo com aquelas coisas mais básicas que qualquer garota poderia ter, e ela não podia porque ela estava obrigada a ser um rei. Isso foi em 2004. Tinha uma história, um motivo, uma razão, uma circunstância do porquê a Arthur de Fate Stay Night era uma mulher. E como nós vamos descobrir em vários Fates mais pra frente, Fate tem toda uma teoria de mundos paralelos que mostra que ainda existe o Rei Arthur, que é homem, mas que o Rei Arthur daquele universo era uma mulher porque ela fingiu ser um homem para poder ser rei, mas que na verdade ela era tão feminina quanto qualquer mulher e que apenas se vestia de homem para enganar os seus súditos e poder governar como um verdadeiro rei. Agora, quando nós chegamos para 2010, depois do lançamento de Fate Unlimited Code Works e de Fate Hollow Ataraxia, chega o ano do lançamento de uma obra que mudaria Fate para sempre, Fate Extra. O Nasuverso sempre foi uma obra onde mulheres descem a porrada nos seus inimigos. Em Kara no Kyoukai nós tínhamos a Shiki, a Touko, a Fujimo, e em Tsuki Hime então, várias outras garotas também overpowers. Tínhamos a Arcuate, também tínhamos a Ciel e a Akira. Em Fate não era uma exceção, e com exceção do Rei Arthur, todos os personagens femininos de Fate e do Nasuverso eram personagens ou originais, ou então personagens que realmente tinham sido mulheres na vida real, como por exemplo Medea e Medusa. Só que a gente pode considerar eles como sendo história real, né? Afinal de contas eram personagens de mitologia. Mas com Fate Extra, tudo começa a mudar. Tudo acaba indo para uma proporção muito maior. Estamos falando aqui da Nero e da Drake. Como eu falei para vocês no começo desse vídeo, tinha motivo, tinha razão, tinha circunstâncias do porquê a Arthur era uma mulher, fingia ser um homem, e do porquê Fate mudou o gênero dela e do como isso afetava a história. Em Fate Extra, não tem esse motivo, essa razão e a circunstância. Nasu mudou o gênero da Nero porque quis. Mudou o sexo da Drake porque quis. Não apenas isso, né? Ele mudou vários pontos da história de ambos para que eles fossem personagens que o público se agradasse mais, ficasse mais apegado, amasse mais. Até porque isso não é a primeira vez que aconteceria em Fate. O Gilgamesh da mitologia é alguém que sai dando soco em qualquer um só com as mãos nuas, enquanto que o Gilgamesh de Fate é alguém que sai tacando arma e usando poderzinho a rodo, tudo que é direito. Então não seria a primeira vez que Fate muda a história de um personagem para ele se enquadrar a narrativa do universo que o Nasu está tentando escrever. Agora, não tem uma razão, um motivo, uma circunstância do porquê de ele ter mudado o gênero da Drake e da Nero. Desde então, a Type Moon nunca mais parou de mudar o gênero de personagens sempre que eles têm a oportunidade. Em Fate Apócrifa, eles mudaram o gênero de Frankenstein e de Mordred. Embora Mordred já fosse algo que vinha sendo trabalhado desde Fate Stay Night, já que tinha os desenhos originais. Então não é algo que começou em Fate Apócrifa. Mordred já tinha planos para realmente ser uma mulher e não um homem. Em outras obras foram continuando e continuando. Não foi algo que começou em Fate Extra, já tinha desde Fate Stay Night, mas tinha uma razão, um motivo e circunstância, e desde então multiplicou. Como falei, Fate Apócrifa mostrou um pouco disso. Mas é com a chegada de um jogo para celular que tudo vai para níveis extremos. Não vamos nos fingir de santinhos e dizer que a única coisa que os autores querem é contar uma boa história. A coisa que qualquer mangaka quer é que o seu mangá, a sua história, a sua visual novel, o seu jogo, venda. E venda muito. Fate Grand Order conseguiu isso. Vende muito os seus Santi Quartzos.
e por preços absurdos que deveriam ser considerados um roubo. Mesmo todo o lucro que o Nasuverso, que a Type Moon conseguiu com a venda do remake de Tsukihime, não se compara com aquilo que Fate consegue em uma dia de gacha pago, que tem 2 vezes por ano em Fate Grand Order. Para vocês terem uma ideia, a história das primeiras, segunda e a terceira mais ou menos, singularidades são horríveis. A Type Moon não tinha dado foco quase nenhum na história dessas singularidades. O fato de Okeanos ter sido um pouco melhorzinha do que a primeira e a segunda singularidade é um milagre, embora ela ainda seja pior do que qualquer coisa que já saiu no Nasuverso. Pera aí, Raleigh, você está dizendo que Fate Grand Order, primeira e segunda singularidade são piores do que aquele anime de Fate Extra? Não, calma lá. Fate Grand Order não é ruim nesse nível. Mas só para constar, todo personagem que Fate muda de gênero tem uma razão. Alguns têm uma história por trás do porquê isso aconteceu, como por exemplo, Miyamoto Musashi, que mudou de gênero. Não, ela é simplesmente uma versão de Miyamoto Musashi de Lost Belt, um dos muitos mundos que foi cortado pela Counter Force, porque não se adequava aos padrões que eram necessários para continuar existindo no sistema de geração de mundos paralelos normais. Tanto que no mangá de Shimusa nós conhecemos o verdadeiro Miyamoto Musashi. Mas isso os haters de Fate não vão falar pra você, né? Vai direto ao ponto, Raleigh. Por que Fate muda tanto o gênero dos personagens? Bom, indo direto ao ponto, é que independente de quão ruim, injogável, estragador de times o personagem seja, se ele é uma wife, a probabilidade de você querer rodar nele é muito grande. E assim, Fate tem vários personagens que realmente eram mulheres na história dos originais. Já falei aqui da Medusa, da Medeia, mas também tem a Sketef, tem Joanna Dark, tem Citonai, Tomoe Gozen, vários personagens que eram realmente mulheres nas histórias originais. Mas tem aqueles que não eram, né? Okita Souji, Oda Nobunaga, Senori Kyu e por aí vai. Fate tem várias waifus, por quê? Porque ele quer que você, homem, que está assistindo esse vídeo e que joga Fate Grand Order, gaste o seu dinheiro para conseguir uma mínima possibilidade de conseguir a sua wife. É por isso que Fate muda o gênero dos seus personagens, independente se eles vão ter um motivo para ter mudado o gênero ou não. Espera aí, mas tem várias outras obras que tentaram mudar o gênero dos personagens e falharam miseravelmente e economicamente. Por que isso não acontece com Fate? Para começo de conversa, meu caro Shounen, minha cara Shounen, você tem que entender que Fate, aqui no Brasil, ele pode não fazer tanto sucesso, mas no Japão, o sucesso de Fate é absurdo. E no Japão, os homens eles diminuíram o seu contato com relação feminina com as mulheres reais e procuram cada vez mais relação com mulheres virtuais. Ou seja, o público-alvo de Fate, que são os homens japoneses, estão cada vez mais procurando realmente as personagens femininas. E apesar de realmente existir uma grande quantidade de personagens femininas no mundo real, nas nossas histórias, Fate às vezes prefere mudar o gênero de alguns personagens para que tenha assim uma maior variedade e que possa vender mais seus santiquartos, mais suas obras para esses otakus que estão mais interessados no design da personagem feminina em si. E não desmerecendo Fate, porque a história de Fate é sensacional, mas tem alguns personagens que obviamente só mudaram o gênero porque se ele fosse um homem, ele nunca ia vender, como por exemplo, Nero Claudius. Vocês têm dúvidas que se fosse o verdadeiro Nero Claudius, falando tudo aquilo que a Unmo fala, ele venderia muito menos do que ele realmente vende? E isso não é uma teoria, é um fato. Personagens como Robin Hood, Jerônimo, Billy the Kid, Beowulf vendem muito menos do que personagens femininos consagrados, como Skad, Scatter e até mesmo aqueles que são mais fracos na lore, como por exemplo, Nesha. Só mostrando o porquê de a Type Moon preferir investir muito mais em personagens femininos. Mas claro que esse fato não é absoluto. De uns tempos pra cá, a Type Moon percebeu que ela não pode simplesmente esquecer os personagens masculinos.
Afinal, alguns cabeças de chave do Nasuverso, como Arjuna Alta, Emiya e Gilgamesh, simplesmente têm uma quantidade de fãs extraordinária que não pode ser menosprezada. E até mesmo alguns personagens recentes, como Noah, o nosso querido Grand Rider, não saiu do arcade porque ele é o principal motivo de mulheres jogarem o Fate Grand Order Arcade. E assim, uma surpresa para aqueles que não sabiam, mas vocês sabiam que dos quase 2.000 personagens que existem no Nasuverso, não chegam às 40 as personagens femininas que mudaram de gênero? Exatamente. A maioria das personagens femininas que aparecem em Fate no Nasuverso realmente eram mulheres nas histórias originais ou então são personagens originais do Nasuverso. Mas a maioria não foram realmente trocados de gênero, realmente eram mulheres, o que só prova um grande desconhecimento da história real do nosso mundo, para o ponto de pensar que qualquer personagem feminino ali em Fate no Nasuverso é realmente alguém que Fate trocou de gênero. Mas não apenas isso, a maioria dos personagens femininos que trocaram de gênero tem a sua contraparte masculina dentro desse universo. Então assim, apesar de Fate ser um verso com muito preconceito e muitas vezes usado como fonte para lacração, ele não é exatamente um verso lacrador ou que quer fazer militância social, até porque tem de tudo no verso de Fate. Tem gente como vendedores de... Na verdade tem tanta coisa no verso de Fate que se eu pronunciar aqui, o YouTube derruba o canal. Então, eu até entendo as pessoas ficarem confusas e por causa de um ou dois personagens acharem que Fate é um universo de lacração, quando não. Fate não é. Mas eu entendo, Fate é realmente um verso confuso. Até nós, que realmente somos fãs, muito fãs de Fate, nos confundimos. Então, se você é fã de Fate e quer entender mais desse verso confuso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Eu sou Emiya Rully e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito.